No coração de Barcelona, um edifício está em construção há mais de 140 anos, a Sagrada Família. Essa basílica é mais do que uma igreja, é uma lenda viva, um testemunho da ambição e paciência humanas. A construção começou em 1882, num mundo de charretes e lampiões a gás. Desde então, gerações trabalharam nela, sobrevivendo a guerras, reviravoltas e desafios técnicos. Financiada por milhões de fiéis, e não por governos, sua escala e detalhes são quase de outro mundo. Cada elemento, do pináculo à escultura, tem um significado. É uma história contada em pedra. Seu estado inacabado não é um fracasso, mas um reflexo de sua complexidade e visão. Por que demorou tanto? A resposta está em um arquiteto genial, planos perdidos e décadas de quebra-cabeças técnicos. A Sagrada Família desafia nossa obsessão por velocidade, nos lembrando que a verdadeira beleza leva tempo. Ela se ergue como um monumento vivo, sua forma em evolução um símbolo de fé e criatividade duradouras. A Sagrada Família é um símbolo onde a fé vira a arte de tirar o fôlego. Projetada por Antoni Gaudí, que via a natureza como a arquitetura de Deus, a basílica une a criatividade humana com a maravilha natural. Por dentro, as colunas sobem como árvores. A luz do sol entra pelos vitrais e o espaço parece vivo, hipnotizando quem entra. Cada superfície é rica em simbolismo. As fachadas contam a história da vida de Cristo em pedra. 18 torres representam os apóstolos, evangelistas, Maria e Cristo. É uma sinfonia em pedra, cada nota escolhida por seu significado. A Sagrada Família é mais que arquitetura. É um lugar de peregrinação, um lugar de reflexão e uma maravilha para todos. Ela desafia o que um espaço sagrado pode ser, unindo adoração e arte. Pessoas de todas as origens encontram inspiração aqui. A busca pela beleza vira uma jornada espiritual. A Sagrada Família prova que a arquitetura pode nos conectar a algo maior. Venha conosco desvendar os segredos desta obra-prima extraordinária e inacabada. Vamos explorar a mente de Gaudí, suas inspirações e os mistérios por trás da construção centenária da Sagrada Família. Descubra por que Gaudí dedicou sua vida a este projeto e como sua visão sobreviveu a tragédias e perdas. Veja como a tecnologia moderna finalmente está aproximando seu sonho da conclusão. Faremos um tour virtual pelas suas características mais incríveis, das fachadas simbólicas aos vitrais vibrantes. Descubra fatos surpreendentes, como o financiamento por doações e que Gaudí está enterrado sob sua própria criação. Prepare-se para ver a Sagrada Família como nunca antes. Para entender a Sagrada Família, precisamos conhecer Antoni Gaudí. Ele não foi o arquiteto original. O projeto começou com Francisco de Paula del Vilar, que logo renunciou. Gaudí, um jovem e desconhecido arquiteto, assumiu em 1883 e transformou a visão completamente. Ele via o projeto como uma missão divina, não apenas um trabalho. A profunda fé de Gaudí e seu fascínio pela natureza moldaram cada detalhe. Ele acreditava que a natureza guardava as respostas para os desafios arquitetônicos, declarando: "O grande livro é o da natureza." A abordagem revolucionária de Gaudí o diferenciava. Ele não estava apenas construindo uma igreja, mas um organismo vivo. Ele desenvolveu novas técnicas, como arcos catenários e colunas inclinadas, para criar espaços orgânicos e fluidos. A Sagrada Família se tornou sua tela, um projeto que definiu seu legado e mudou a história da arquitetura. O gênio de Gaudí transformou uma simples encomenda em uma obra-prima mundialmente reconhecida. Para Gaudí, a natureza era a inspiração máxima, a própria arquitetura de Deus. Ele rejeitava linhas retas, preferindo as curvas e formas encontradas no mundo natural. O interior da basílica parece uma floresta, com colunas que se ramificam como árvores para sustentar o teto. Essas colunas são tanto bonitas quanto estruturalmente brilhantes, eliminando a necessidade de arcobotantes. Cada detalhe ecoa a natureza: escadas em espiral como conchas de caracol, grades de ferro como cipós, pináculos de torre como frutas. Os vitrais imitam a luz mutável de uma floresta, banhando o espaço em cores. A biomimética de Gaudí transformou o edifício em um ecossistema de símbolos.
ensinando através da forma e da luz. A Sagrada Família é mais do que um edifício, é uma lição viva de fé e natureza. O gênio de Gaudí transformou formas orgânicas em uma maravilha estável e inspiradora. A Sagrada Família se tornou o mundo inteiro de Gaudí. A partir de 1914, ele se dedicou exclusivamente ao projeto, derramando sua criatividade e finanças pessoais. Ele sabia que nunca haveria terminada, dizendo a famosa frase: "Meu cliente não tem pressa." Gaudí vivia no local, adotando um estilo de vida ascético, focado unicamente em sua visão. Ele era um mestre presente, guiando artesãos, improvisando designs e construindo modelos intrincados. Esses modelos se tornaram essenciais para futuros construtores após sua morte. A dedicação de Gaudí era lendária. Ele sacrificou tudo por sua obra-prima. Em 1926, ele morreu tragicamente após ser atropelado por um bonde, confundido com um andarilho devido à sua aparência humilde. Barcelona chorou. Seu cortejo fúnebre seguiu até a Sagrada Família, onde ele foi sepultado em sua cripta. Seu corpo permanece lá, um guardião silencioso de seu legado inacabado. A Sagrada Família é um testemunho de sua visão, sacrifício e gênio duradouro. Um dos motivos pelos quais a Sagrada Família levou tanto tempo para ser concluída é a complexidade da visão de Gaudí. Uma catedral moderna, rica em simbolismo e engenharia revolucionária. Um dos motivos pelos quais a Sagrada Família levou tanto tempo para ser concluída é a complexidade da visão de Gaudí. Uma catedral moderna, rica em simbolismo e engenharia revolucionária. Ele projetou 18 pináculos imponentes, 3 grandes fachadas cobertas de esculturas e um interior como uma floresta de colunas inclinadas. Gaudí sabia que essa obra-prima levaria séculos e não se importava com o progresso lento. Pausa. Outro fator foi o financiamento. Gaudí insistiu que fosse um templo expiatório, financiado exclusivamente por doações, um princípio respeitado ao longo de toda a sua história. Isso significava que o trabalho diminuía ou parava durante períodos de dificuldades econômicas. Os métodos de construção do final do século XIX e início do século XX eram lentos. Tudo era feito à mão. Então veio a morte repentina de Gaudí, em 1926. Apenas uma fachada estava concluída. Sua equipe ficou encarregada de interpretar sua visão e continuar a obra de sua vida. Uma década após a morte de Gaudí, o projeto enfrentou um desastre. Em 1936, irrompeu a Guerra Civil Espanhola. Revolucionários invadiram a Sagrada Família, incendiando a cripta. Eles invadiram o ateliê de Gaudí, destruindo seus modelos. Esses modelos eram fundamentais para o futuro da igreja. Por um tempo, parecia que o projeto havia morrido. Após a guerra, um grupo dedicado de colaboradores de Gaudí começou a tarefa de salvar o que fosse possível. Eles reuniram cada fragmento dos modelos quebrados. Durante anos, trabalharam para remontar o gesso despedaçado. Conseguiram salvar o suficiente para entender os princípios fundamentais. No entanto, muitos detalhes se perderam para sempre, deixando para os futuros arquitetos a tarefa de interpretar as intenções de Gaudí. O incêndio deixou uma cicatriz permanente, moldando o edifício até hoje. Por décadas após a Guerra Civil, o progresso na Sagrada Família permaneceu incrivelmente lento. Arquitetos trabalhavam com recursos limitados, usando tecnologia do século XX para construir uma estrutura concebida com imaginação do século XXI. A geometria complexa exigia uma precisão difícil de alcançar com métodos tradicionais. A grande virada chegou no final do século XX com os computadores. Programas de CAD e outras ferramentas digitais revolucionaram a construção. Arquitetos digitalizaram os modelos de Gaudí e usaram softwares avançados para reconstruir seus projetos com incrível precisão. O impacto foi imenso, acelerando drasticamente a construção. Hoje, arquitetos usam softwares sofisticados da indústria aeroespacial para modelar tensões estruturais e validar projetos. Impressoras 3D criam rapidamente modelos precisos para orientar os construtores. As pedras agora são cortadas com precisão controlada por computador, permitindo criar formas complexas de maneira mais rápida e precisa. Essa fusão de artesanato histórico e tecnologia de ponta define a era moderna da construção da Sagrada Família.
Isso permitiu que a equipe atual finalmente enfrentasse as partes mais complexas do projeto de Gaudí, incluindo as torres centrais. A tecnologia finalmente alcançou o gênio de Gaudí, fornecendo as ferramentas para completar sua visão extraordinária. A Sagrada Família é uma narrativa esculpida em pedra. Essa história é contada por suas 3 fachadas monumentais, cada uma representando um momento da vida de Jesus Cristo. A primeira, a fachada da Natividade, celebra o nascimento de Jesus. Em contraste, a fachada da Paixão é dedicada aos últimos dias de Jesus. A fachada da Glória é dedicada à glória de Deus e ao caminho para a vida eterna. Juntas, essas 3 fachadas criam um ciclo narrativo completo, guiando o visitante em uma jornada espiritual. Quando vistas em conjunto, formam uma profunda declaração teológica. Elas são um testemunho da ambição de Gaudí de criar um templo que ensina os princípios da fé cristã por meio da arte e da arquitetura. Entrar na Sagrada Família é uma experiência que deixa a maioria dos visitantes sem fôlego. É diferente de qualquer outro interior de igreja no mundo. Em vez de espaços escuros, você se encontra em um ambiente vasto e luminoso. O principal objetivo de Gaudí era criar um espaço que parecesse uma floresta colossal. Um lugar onde a alma pudesse sentir paz. Esses pilares maciços são angulados e inclinados, ramificando-se perto do teto como os galhos de árvores gigantes, criando uma magnífica copa de floresta. Gaudí estudou como as árvores suportam peso e aplicou esses princípios às suas colunas. Essa estrutura ramificada distribui o imenso peso das abóbadas e torres. A basílica é preenchida com enormes vitrais projetados para filtrar a luz solar e banhar o interior em uma sinfonia de cores mutáveis. À medida que o sol se move, a luz dentro do templo muda, criando uma atmosfera dinâmica e etérea. Essa combinação cria um ambiente espiritual verdadeiramente transcendente. O espaço é projetado para inspirar reflexão e um senso de conexão com o divino através da beleza do mundo natural. O exterior da Sagrada Família é definido por sua floresta de torres, que se erguem dramaticamente. Gaudí idealizou 18 torres ao todo. 12 representam os apóstolos. 4 torres mais altas representam os evangelistas. Outra torre é dedicada à Virgem Maria. A maior será a Torre de Jesus Cristo. Ela alcançará uma altura de 172,5 metros. Gaudí queria que fosse o edifício mais alto de Barcelona, mas não mais alto que Montjuïc. O design das torres é inovador. Gaudí usou a geometria natural para criar formas parabólicas únicas. A construção contínua dessas torres representa o ápice da visão de Gaudí. À medida que se erguem, transformam o horizonte da cidade. A conclusão marcará o capítulo arquitetônico final deste projeto épico. Um farol permanente de esperança e devoção. Talvez o fato mais comovente sobre a Sagrada Família seja que Antoni Gaudí está sepultado dentro de suas paredes. Após sua morte em 1926, Barcelona lamentou o homem que lhes deu tanta beleza. Ele foi enterrado na cripta sob o altar. É um túmulo simples para um homem que dedicou sua vida a tanta grandeza. Os visitantes podem ver a cripta, uma das primeiras partes da igreja a serem concluídas. Estar diante do túmulo de Gaudí é algo poderoso. Ele permanece como um guardião silencioso, seu espírito infundido nas pedras acima. Sua presença torna o edifício pessoal, um lembrete da alma humana dentro desta maravilha arquitetônica. A cripta é bela, construída em um estilo neogótico convencional. Estar sepultado aqui garante que Gaudí seja eternamente parte de sua maior obra, literalmente parte de seus alicerces. Isso adiciona uma camada de conexão pessoal para os visitantes. Você está caminhando pelo sonho de um homem, tão poderoso que ele o escolheu como seu local de descanso final. Isso transforma o local em um destino de peregrinação para quem admira a arte e uma visão brilhante. Um dos fatos mais notáveis sobre a Sagrada Família é como ela foi financiada. Desde o início, Gaudí foi inflexível. Deveria ser um templo expiatório. Isso significa que sua construção deveria ser totalmente financiada por esmolas e doações privadas. Ele acreditava que a igreja deveria ser construída pelo povo, para o povo, como um ato de fé e expiação. Esse princípio tem sido rigorosamente seguido por mais de 140 anos.
O projeto nunca recebeu qualquer financiamento do governo espanhol ou da Igreja Católica oficial. Cada pedra, janela e escultura foi paga pela generosidade de pessoas comuns. Imagine a enorme escala desse empreendimento. Por décadas, o progresso dependia inteiramente das moedas depositadas nas caixas de coleta e das pequenas doações de fiéis devotos. Quando o dinheiro era escasso, a construção diminuía ou parava completamente. Essa é uma das principais razões pelas quais a obra demorou tanto. O ritmo da construção sempre foi um reflexo direto da situação econômica e da generosidade dos apoiadores. É um testemunho do poder da visão que as pessoas continuaram a doar geração após geração, querendo fazer parte da criação de algo tão magnífico para o mundo. Nos tempos modernos, esse modelo de financiamento evoluiu, mas o princípio permanece o mesmo. Hoje, a vasta maioria do orçamento de construção é coberta pela receita da venda de ingressos. Todos os anos, milhões de turistas afluem a Barcelona para ver a obra-prima de Gaudí, e cada taxa de entrada que pagam contribui diretamente para a sua conclusão. Em um sentido bem real, qualquer pessoa que compra um ingresso para visitar a Sagrada Família se torna um mecenas das artes, contribuindo para um dos projetos arquitetônicos mais ambiciosos da história. Você não está apenas vendo a igreja, você está ajudando a construí-la, continuando a tradição iniciada há mais de um século. Esse método de financiamento torna a Sagrada Família única entre as grandes catedrais do mundo. Não é o projeto de um rei, de um papa ou de um estado, mas um testemunho da vontade coletiva de milhões de pessoas comuns. Dá ao edifício um tipo especial de alma. Ela realmente pertence a todos que já contribuíram, seja por meio de uma pequena doação há 100 anos ou de um ingresso comprado ontem. É uma catedral do povo, um monumento construído não pelo poder ou por decreto, mas pela admiração generalizada, pela fé e por um desejo compartilhado de ver um sonho incrível se tornar realidade. Em uma homenagem surpreendente à sua importância cultural e artística, a Sagrada Família recebeu o status de Patrimônio Mundial da Unesco em 2005. O que torna isso ainda mais incrível é que o edifício era, e ainda é, um enorme canteiro de obras. É extremamente incomum um edifício inacabado receber uma honra tão prestigiada. A designação não é para a igreja inteira, mas especificamente para as partes que o próprio Gaudí concluiu, a fachada da Natividade e a cripta. A Unesco reconheceu que mesmo essa fração do edifício representava uma obra de valor universal excepcional e uma obra-prima do gênio criativo humano. Esse reconhecimento precoce destaca o quão revolucionário era o trabalho de Gaudí. O Comitê do Patrimônio Mundial elogiou sua criação de um estilo eclético e altamente pessoal, que antecipou muitas das formas e técnicas da arquitetura moderna. Reconheceram que ele havia criado algo totalmente único, um edifício que quebrou todas as regras e estabeleceu uma nova linguagem arquitetônica. Ter isso confirmado pelo principal órgão cultural do mundo, enquanto guindastes ainda se erguiam sobre o local, é uma declaração poderosa sobre o significado inegável da Basílica. Isso valida o projeto e consolida seu lugar como uma das criações arquitetônicas mais importantes de todos os tempos. O status da Sagrada Família como ícone cultural também é confirmado por sua imensa popularidade. É o monumento mais visitado de toda a Espanha, atraindo mais de 4,5 milhões de turistas anualmente nos anos anteriores à pandemia. Pessoas de todos os cantos do mundo e de todas as esferas da vida são atraídas por sua beleza única e maravilhosa. Esse fluxo constante de visitantes não é apenas crucial para financiar o trabalho em andamento, também transforma a Basílica em um cruzamento cultural vivo e pulsante, um lugar onde pessoas de todas as crenças e origens podem se encontrar e compartilhar um sentimento de admiração e encantamento. Além do status na Unesco, a igreja recebeu outra grande honra em 2010. Em 7 de novembro daquele ano, o Papa Bento XVI visitou Barcelona para consagrar a igreja, elevando oficialmente seu status ao de Basílica Menor. Isso significava que, mesmo inacabada, ela poderia ser usada para serviços religiosos regulares. A consagração foi um evento televisionado globalmente, trazendo a beleza deslumbrante do interior para uma audiência mundial pela primeira vez.
foi um marco significativo, transformando o edifício de um projeto simbólico e ponto turístico local em uma igreja viva e ativa, cumprindo finalmente o cerne da missão original de Gaudí. A Sagrada Família está profundamente enraizada na cultura popular global. Ela é mais do que um edifício, é um símbolo poderoso e instantaneamente reconhecível de Barcelona e da Espanha. Sua silhueta única se tornou um cenário favorito para cineastas e artistas. A basílica já apareceu em inúmeros filmes, adicionando uma camada de beleza majestosa. A influência da Sagrada Família se estende à literatura e à arte, inspirando autores, poetas e pintores. No livro Origem, de Dan Brown, a basílica tem um papel central, mostrando suas maravilhas para milhões de pessoas. Essa exposição transformou a igreja em um destino de lista de desejos, para um público ainda mais amplo. Sua imagem agora é onipresente, aparecendo em tudo, de souvenirs a campanhas publicitárias internacionais. Na era das redes sociais, a Sagrada Família ganhou nova fama, com milhares de fotos compartilhadas diariamente. Essa presença digital constante mantém o edifício vivo na consciência global, tornando-o um dos prédios mais fotografados do planeta. É um ícone vibrante e contemporâneo que continua a inspirar e fascinar. A presença da basílica na cultura popular garante que o sonho de Gaudí vá muito além de sua localização física, tocando a imaginação do mundo. Por décadas, a pergunta tem sido: quando ela finalmente ficará pronta? Graças à tecnologia moderna e ao financiamento do turismo, a meta foi estabelecida para 2026, o centenário da morte de Gaudí. A pandemia de 2020 forçou o fechamento e paralisou a construção. A meta de 2026 tornou-se impossível, e a conclusão da Torre de Jesus Cristo está projetada para 2033. Mas uma obra de tamanha profundidade pode ser considerada terminada? Muitos acreditam que a Sagrada Família reside em seu processo contínuo de criação, evoluindo ao longo de gerações. Talvez o edifício nunca seja verdadeiramente terminado, um testemunho da fé, da arte e do espírito humano. Ao final de nossa jornada pela história da Sagrada Família, fica uma lição profunda. Esta magnífica basílica nos ensina que as maiores obras nascem da persistência inabalável. Em um mundo que exige resultados imediatos, a Sagrada Família é um poderoso contraponto. Ela prova que algumas visões exigem o trabalho paciente de gerações. Sua construção centenária é uma história de resistência humana esculpida em pedra. Antoni Gaudí dedicou-se a este projeto, sabendo que nunca o veria concluído. Construiu para o futuro. Essa visão nos desafia a pensar além de nossas próprias vidas. Ela sobreviveu à morte de seu criador, a incêndios, crises econômicas e à guerra civil. A Sagrada Família é símbolo de esperança, mostrando que o espírito humano pode reconstruir e buscar metas ambiciosas. No fim, ela é a manifestação física da fé na arte, na comunidade e no valor duradouro da beleza. Permanece como lembrete de que as coisas mais belas, muitas vezes, exigem mais tempo, e que o processo lento de criação é, em si, uma bela jornada.